No módulo primeiro desse ciclo de estudos, eu me referi ao famoso mito da caverna de Platão. Pois bem, esse mito está no livro A República, no item 7º. Platão conta que de geração após geração, pessoas viviam aprisionadas dentro de uma caverna. Na entrada da caverna havia uma muralha, e entre a muralha e a abertura da caverna havia uma passagem, aonde o sol ali adentrava e, batendo nas costas das pessoas, dos prisioneiros, projetando as sombras dessas pessoas no fundo da parede. Essas pessoas que ali estavam, elas viviam amarradas umas às outras, sempre de costas para a entrada da caverna, olhando sempre o fundo, as suas sombras ali projetadas. E para essas pessoas, essas sombras eram a única realidade. Aquilo era o concreto para elas. Até o instante em que um daqueles sujeitos, ele, tomado de curiosidade, ele faz um grande esforço para romper os grilhões que o prendiam. E ao se libertar, volta-se para a entrada da caverna. Observa a muralha, vê a claridade lá fora e faz um esforço para ultrapassar aquela muralha. E nesse esforço ele consegue então sair da caverna. Ao sair da caverna, ele se depara, a primeira coisa, ele tem a visão ofuscada pela claridade. Pouco a pouco, a visão volta ao normal e ele começa a observar aquela realidade exuberante, aquela realidade pujante, os animais, as pessoas, as plantas, um colorido, uma vida ali fora que eles desconheciam. Na medida em que esse sujeito ele faz essas descobertas, ele então se recorda daquelas pessoas que estavam lá na caverna. E aí ele então se propõe a voltar para a caverna, para contar o que ele havia descoberto. Então ele faz uma espécie de dialética descendente. Ele volta para a caverna e ali ele então conversa com as pessoas e explica, esclarece, revela aquilo que havia descoberto. Aqueles sujeitos que estavam lá, no entanto, não lhe dão muita atenção. Acham que isso é uma loucura da cabeça dele, que isso tudo é bobagem, tal, é da imaginação. E esse sujeito ele tem que fazer uma opção. O que ele vai viver naquela caverna ou ele vai se libertar daquilo? Tá? Na verdade, Platão ele apresenta essa alegoria para falar a respeito do conhecimento e da ilusão. Tá? Na medida em que o sujeito que se liberta é o filósofo. Tá? Na medida que ele se liberta, os grilhões que ele se liberta, né, as suas amarras, e deixa de observar apenas as suas sombras, ele se liberta da sua própria ignorância. Então, as amarras é a ignorância, a sombra é a ilusão. O sujeito que se liberta é o filósofo. E esse instrumento que ele usa para se libertar é o pensamento, é a reflexão, é a análise. O sair da caverna implica chegar a um mundo mais perfeito, a um mundo mais voltado para o bem, tá? Para a perfeição, para o belo. Quer dizer, a verdadeira realidade. Então a teoria platônica apresenta então dois mundos.
aquilo que ele chamava de mundo das ideias, que é esse mundo da perfeição, o mundo eterno, o mundo imaterial, o mundo perfeito, o mundo causal, e o mundo sensível, o mundo da caverna, que é o mundo caótico, que é o mundo da ilusão, que é o mundo perecível, que é o mundo da mutação, da transformação. Então, essa relação é através da dialética, do pensamento, da racionalidade. Platão considerava que existe um ordenador desse processo, desses mundos, que ordenam esses mundos. Né? Uma espécie de demiurgo, um ordenador, ou o que outros filósofos, né, os estoicos, vão falar de um logos, né? Esse logos grego, desse ordenador que vai presidir essa estrutura da vida e do cosmos. Né? Pois bem, essa teoria platônica das ideias vai ser muito bem aceita por teólogos como Santo Agostinho, né? Esses teólogos, esse período da patrística é um período no medievo, né? No início ali, a patrística não é só do medievo, né? Ela já tem do primeiro, segundo, terceiro, quarto século, né? Desses sistematizadores do pensamento da igreja cristã e da própria filosofia cristã, que vão, alguns, buscar, como Santo Agostinho, vão buscar em Platão. Né? E essa teoria das ideias, né, vai haver uma fusão entre o platonismo e o cristianismo. Essa é a questão. E esta teoria das ideias, vejam que aquele mundo da perfeição, aquele mundo das ideias, né? Ideias, é bom lembrar que não é ideia pensamento, né? É ideia, o mundo supramaterial, em Platão. Né? Ele vai representar muito bem o céu. O céu, né? O céu é um lugar perfeito, né? De perfeição. É um lugar onde o sujeito é um lugar eterno, imaterial, perfeito, o sujeito não sente frio, não sente fome, tá tudo bem colocado, é o paraíso, né? É o céu. Então, é o mundo da perfeição. O mundo sensível do Platão, né? A caverna platônica, vira a Terra. Né? Então, a Terra, para os cristãos, né? Para os pensadores cristãos, é isso, é o lugar do pecado. Daí é um lugar ilusório, lugar imperfeito. Né? E esse demiurgo, esse ordenador, esse logos, esse logos grego vai virar o verbo. E o verbo se fez carne, né? E habitou entre nós. Quer dizer, o cristianismo vai entender, então, que esse logos, ele vai encarnar. E esse logos é Jesus. Ele vai encarnar, né, o verbo encarna, né, na figura de um homem, mas que também representa um Deus. Né? Então, essa relação, esse verbo encarnado, né, ele vai representar, então, na verdade, a base, né, aquele ser ao qual nós deveremos seguir, deveremos confiar, deveremos ter fé, porque ele será uma espécie de fiador para que nós saiamos da terra e possamos ir para o céu, tá? Com o advento da morte. Então agora, vejam só que para Platão, na filosofia, o sujeito abandonava a caverna da ilusão através do raciocínio, através da dialética, da reflexão. Né?
A filosofia levava a isso. O sujeito, por si mesmo, é capaz de abandonar esse mundo da ignorância e atingir um mundo mais perfeito, um mundo mais... um mundo da beleza, né? O mundo do conhecimento. Agora não. Agora com o cristianismo, com o platonismo adaptado ao cristianismo, não é o sujeito que vai fazer isso. O sujeito, quem vai fazer isso é um outro. Um outro que vai fazer isso. Quer dizer, é preciso agora ter fé num outro que seja aquele que vá garantir a minha salvação. Embora existissem pensadores que iriam ter uma visão contrária a isso. Então, por exemplo, se a gente pegar, vamos pegar três assim, o Justino, que viveu no século II depois de Cristo. Ele dizia o seguinte, que o Logos é a sabedoria, que se revelou plenamente em Cristo. Então, olha só, o Logos é a sabedoria que se revela em Cristo. Santo Agostinho, depois, já no século... Santo Agostinho vai viver aí no século IV, século V. Santo Agostinho vai dizer que a doutrina de Platão é a doutrina mais pura e luminosa da filosofia. Diferentemente deles, Tertuliano vai fazer uma oposição entre a filosofia e a fé. Inclusive, ele tem um texto num livro chamado Sobre a Prescrição dos Hereges, que é um texto dele. Tertuliano ele está vivendo aí no século II e no século III. E nesse texto ele vai fazer uma relação de oposição entre Atenas e Jerusalém. Atenas representando a razão, representando a filosofia, e Jerusalém representando a fé. E nesse texto, então, ele vai dizer o seguinte, com efeito, o que existe de comum entre Atenas e Jerusalém? O que há de comum entre essas duas cidades? Que acordo pode haver entre a academia e a igreja? Que tipo de acordo pode haver aí? Que pode haver de comum entre os hereges e os cristãos? Então vejam que ele coloca a filosofia como uma heresia. Ele coloca o pensamento racional como uma heresia. E aí ele diz, a nossa instrução vem do pórtico de Salomão. É este que nos ensina que devemos buscar o Senhor na simplicidade de coração. Longe de vós qualquer tentativa de produzir um cristianismo mitigado com estoicismo, com platonismo e com dialética. Depois de possuirmos a Cristo, não nos interessa discutir sobre nenhuma curiosidade, nem nos interessa qualquer investigação depois que desfrutamos do Evangelho. Veja só. Então, esse é um pensamento muito interessante para a gente observar essa distinção entre o pensamento de Tertuliano, fazendo essa relação, tentando se distanciar e, inclusive, fazendo uma crítica à razão, à racionalidade. Ou seja, se nós já temos Jesus, precisamos de mais nada. Então, basta segui-lo. Basta segui-lo. Ou seguir, melhor ainda, basta seguir o ordenamento da instituição
religiosa, ou seja, da igreja cristã ou da igreja medieval. Tá? É preciso seguir esses preceitos, esses mandamentos, para que o sujeito tenha, então, as benesses, né? Os benefícios, não nesta vida, mas na próxima. Porque todo o pensamento religioso que vem a partir daí é um pensamento que ele vai, de certa forma, negar a existência presente, né? O prazer, ele vai negar a felicidade agora. E ele vai projetar isto sempre para mais à frente, para uma vida após a morte. Tá? O sujeito, via de regra, na Terra está aqui para sofrer, tá? Segundo esse pensamento, claro. Tá? E a felicidade é justamente você sofrer agora, né? Mas com resignação, com obediência, para conquistar a felicidade e conquistar o céu, ou conquistar, portanto, a salvação após a sua morte física. Tá? Santo Agostinho vai ser um dos grandes pensadores, né, da patrística. Santo Agostinho inclusive vai ser o sujeito que vai criar a ideia do pecado original, né, que nós temos essa origem, tá? Nós temos essa descendência negativa do Adão, né, e da Eva, que no momento em que eles pecaram, né? Aliás, um dado interessante, né? Quando Adão e Eva estavam no paraíso, eles, a princípio, né, eles estavam bem, não precisava de nada, né? Mas há um dado aqui que eles cometem que faz com que eles passem, então, para a humanidade toda a carga do seu ato, que é o ato da desobediência. O grande pecado cometido por Adão e Eva não é necessariamente um outro senão o ato da desobediência. Desobedecer a Deus. Quando Deus diz, olha, vocês não podem comer o fruto da árvore do bem e do mal. Tá? E eles vão lá e comem. O que eles fazem? Desobedecer. A desobediência é o grande pecado. E é por desobedecer a Deus que eles são mandados para a terra, como castigo. Tá? E essa desobediência, ela é hereditária, ela vai passar para a humanidade. Então esse pecado original é um pecado da desobediência. Ou seja, o que está por trás disso? Né? Você tem que ser obediente. Você não pode desobedecer. Tá? Então, assim, a obediência, seguir as regras, obedecer à igreja, obedecer à religião. Essa é a grande questão. Tá? Se você quiser a salvação, você vai ter que ser obediente.